Olá, meus amigos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos serenando a mente e o coração, nos ligando com os mentores individuais, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e todas as freirinhas do campanário, agradecendo a todos pelo carinho, pela amizade, por nos acompanharem tão juntinho, tão presente em nossas vidas. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva na sua luz, na sua paz, na sua serenidade, que nos dê um abraço muito carinhoso, que nos aconchegue juntinho ao seu coração de mãe e sentindo o pulsar do coração de Maria, vamos nos encaminhando à presença do nosso Mestre amado Jesus. Mestre, estamos aqui reunidos mais uma vez para o estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama a Tua luz sobre nós, se faça presente entre nós. Auxilia-nos no entendimento dos Teus ensinamentos, mas acima de tudo, na aplicação desses ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai Criador. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade bendita de estarmos neste momento encarnados no planeta, diante de tantos desafios e de tantos aprendizados. E ao nosso Pai, elevamos os nossos pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Vamos agora nos ligar com as equipes de tratamento desta casa e nos colocarmos numa posição assim muito receptiva, com a mente muito aberta e o coração mais ainda. E nos ligamos neste momento com as equipes de PL e sentimos a projeção da luz branca do Cristo, que vai nos envolvendo, serenando, acalmando e nos fortalecendo e equilibrando. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e sentir a projeção da luz azul envolvendo todo o nosso organismo físico e espiritual. E essa luz vai tratando todos os centros de força ao longo da nossa coluna, harmonizando e reequilibrando. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos ligamos agora com as equipes de CH e vamos sentir a projeção de um rosa muito intenso que vai envolver o nosso cardíaco, serenando, reequilibrando e fortalecendo para os desafios que temos diante de nós. Que assim seja. Vamos nos ligar com as equipes de P3B e pedir que a luz branca do Cristo seja projetada em todos nós. A luz azul vai envolvendo o nosso mental e o nosso cardíaco. E vamos pedir que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizerem necessários e que todas essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção de um azul muito intenso que vai ser projetado por todo o nosso sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos. Um amarelo claro no frontal para ter pensamentos positivos, maior ligação com o mentor individual e muita força de vontade. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés para que esse tratamento permaneça pelo tempo que for necessário. Que assim seja. Nos ligamos agora com as equipes de saúde e pedimos que seja projetado as cores do arco-íris, tanto no organismo físico como no organismo espiritual,
tratando onde se fizer necessários, órgãos ou membros. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos agora envolvendo as nossas crianças, pedindo a Sheila e a Meimei que as envolva com todo carinho, todo amor, trazendo o equilíbrio, a serenidade e a paz para os nossos pequenos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Nos desligamos neste momento das equipes de passe, agradecendo por todos os tratamentos realizados. E vamos receber com todo o nosso carinho a nossa querida amiga Samantha, que irá trazer os ensinamentos de hoje. Obrigada. Olá, fico muito feliz com esse nosso encontro e vou pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma vez, a fim de que o meu bem servir e o instruir-vos dos senhores ocorra da melhor forma possível. E o tema que nós vamos conversar ou vamos expor hoje é valorização da vida. E eu inicio trazendo alguns dados. Um número que para mim foi chocante, quero ver se para você também vai ser. 800 mil pessoas cometem suicídio todos os anos. Para cada pessoa que comete o suicídio, 135 pessoas são afetadas de alguma forma, as pessoas que estão ali ao redor. Isso dá 108 milhões de pessoas afetadas pelo suicídio todos os anos. Se isso não for uma pandemia, eu não sei o que é, não é? Se nós fizermos um cálculo com esses números, nós temos que, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. Vamos continuar com os nossos cálculos. Nós estaremos aqui juntos por 30 minutos. Isso quer dizer que quando eu acabar de falar, ao fim desse nosso encontro, mais de 30 pessoas terão cometido suicídio. Então vamos parar um pouquinho e vamos pensar nisso. Vamos olhar para esse tema. Vamos falar sobre isso. Talvez não seja suficiente. Deixa lá para setembro, no mês do suicídio, a gente colocar talvez uma fitinha e pensar um pouco. É algo que precisa ser pensado o tempo inteiro. Precisamos ter um olhar para essa pandemia que acontece bem perto de nós e que nos afetará de alguma forma, dados os números aqui que eu trouxe. Claro que nós vamos falar sobre a valorização da vida, né, nesse combate ao suicídio, pela doutrina espírita. E o que eu vou trazer aqui para vocês tem base no Evangelho segundo o Espiritismo, na coleção psicológica de Joana de Ângeles e no livro Sentido da Vida do Viktor Frankl. Então, com essa bibliografia, nós montamos algo para compreender um pouco, se possível, dessa situação desesperadora. Da onde surge isso? Como eu posso observar isso se está acontecendo perto de mim? Se está acontecendo algo de mim que talvez me leve a alguma coisa semelhante? Porque a gente falou aqui alguns números de suicídios. Não estão incluídos aqui as tentativas. Não estão incluídos aqui aqueles casos que a gente chama dos mortos-vivos. Pessoas que existem fisicamente, mas decidiram deixar de viver. Então esse número é muito grande. Então a nossa proposta desse encontro, dessa nossa exposição, é tentarmos entender um pouco, pelo menos como as coisas se desenvolvem. E a gente começa falando que não é uma regra, tá, gente? Mas o início desse processo, que é um processo. Aqui nós não estamos tratando daquele suicídio onde a pessoa está alterada em seus sentidos, né? Mas daquele pensado de alguma forma, desejado por aquele espírito. Então a gente pensa primeiro, ou a primeira etapa seria quando o indivíduo perde a identidade dele. Nossa, perde a identidade? Como assim?
E existem várias formas de perder essa identidade. Então, lembra que eu falei, a gente não está falando só do suicídio lá no final. Nós estamos falando de todo o processo, para nos observarmos e observarmos o outro. Então, como acontece essa perda da identidade? Ela pode acontecer, vamos falar aqui de praticamente 4 formas. Então, a primeira forma é quando o indivíduo, ele vive na aparência. Então, ele tem uma necessidade de ser aceito pelo outro, então ele vive uma situação, ele cria uma identidade, tá? Que não é a dele, porque ele sabe que se ele transparecer o que ele realmente é, ele não será aceito. Então ele tem uma necessidade de manter uma aparência. E quando a gente fala nessa aparência, a gente tem que trabalhar muito preconceito, muita aceitação, né, do outro, para que o outro não precise fingir o que ele não é, para que a gente aceite ele. Então a gente sabe que isso é muito intenso dentro das pessoas perfeccionistas, dentro daqueles pais, familiares que cobram o perfeccionismo do outro. Então a criança, o jovem, ele diz, eu não posso ser o que eu sou, eu tenho que ser o que ele quer que eu seja. Ou nós mesmos não aceitamos os nossos defeitos, não posso ser assim. Então eu finjo, eu tenho que viver de aparência, todo mundo tem que achar que eu sou paciente, que eu sou meiga. Eita, quem me conhece sabe, né? Então eu tenho que fingir. Eu penso que eu não posso ser o que eu sou, então eu tenho que destruir o que eu sou e criar uma outra pessoa. A gente sabe que não dá para... eu sou uma pessoa muito impaciente, então eu tenho que ser paciente, eu vou fingir. Quando você finge, você já está sendo impaciente consigo mesmo, porque você precisa desenvolver a paciência, a tolerância. E Joana traz um trecho que diz assim, ó, aumentando-lhe a necessidade psicológica de esconder o sentimento e exibir a aparência, sobrecarregando as emoções, não dá para fingir muito tempo, sobrecarregando as emoções com desaires e amarguras que procura dissimular no convívio com os demais até quando não mais consegue. A pessoa não consegue fingir por tanto tempo alguém que ela não é. Ela não é aquilo e ela não pode ser o que ela é. Então ela perde identidade. Ou ela acaba com aquela pessoa que ela é porque não é aceita, nem por si, nem pelo outro. Tem uma outra forma, quando a gente fala em aparência, a gente fala muito na situação que nós estamos vivendo, né? Então, a outra questão da aparência que a pessoa pode tomar, isso acontece muito com os jovens e com os adultos imaturos, né? Ainda muito, com alguns pensamentos muito imaturos. O que a pessoa faz? Ela começa a acompanhar os famosos influencers que tem hoje, né? Então, eu acompanho lá. Então, assim, como ela não gosta do que ela vai virar um espelho daquilo que ela gostaria de ser. Então, ela vai procurar dentro desse mundo onde todo mundo é rico, onde todo mundo é feliz, onde ninguém tem ruga, onde tudo é maravilhoso, né? Ela vai procurar ser aquela pessoa. Então ela vai ter aquela imagem do outro e aquele outro vai dizer para ela o que ela deve pensar, o que ela deve vestir, o que ela deve comer, o que ela deve beber. E a gente sabe que é assim, né? Hoje em dia está muito intenso isso. Uma blusa custa R$50. Mas o fulano fez um story vestindo a blusa, agora custa R$1.550. Porque ele dita o que os outros vão vestir. Quando eu visto o que o outro me manda, como que o outro me manda, penso que o outro me manda pensar, eu não tenho mais identidade. Eu consigo levar isso por muito tempo? Não. E aí na cabecinha, que eu digo desses nossos jovens, dos imaturos, ele pensa, eu não quero ser eu quero ser que nem ela, que tem uma casona, que tem um corpo bonito, que tem isso, eu quero ser. Mas em algum momento a consciência diz, você não é ela. Eu não posso ser nem eu, nem posso ser ela. Eu não sou ninguém. Eu perco a minha identidade. Se eu não posso ser ela, eu também não quero ser eu. Então eu não quero existir. Porque eu não tenho identidade, eu não sei quem eu sou.
Olha, faz sentido isso para vocês, gente? Vocês têm observado isso nas redes sociais, nas mídias, nos jovens? Essa perda de identidade? Eu acredito que sim. Agora veja como isso faz sentido para um caminho muito desastroso, que talvez, como eu disse, não seja executado o suicídio, mas a pessoa deixa de querer viver. E eu disse que tinham várias formas, né? Então essa questão do perfeccionismo, da aceitação, essa questão de relação espelho, quero ser o outro, e existe quando é tomada a identidade de alguém. No livro que eu citei aqui, do Sentido da Vida, do Viktor Frankl, que ele narra, né, o tempo que ele ficou no campo de concentração. É bem pesado esse livro, mas é muito interessante, muito, muito bacana de se ler. E ele diz que quando eles chegaram ali no campo de concentração, o que faz quando chega? Você já deve ter visto vários documentários. Eles despem a pessoa fica sem a roupa, eles raspam cabelos, os pelos, raspam tudo. E ficam todos iguais. Se você já viu o documentário, provavelmente sim, quando você fala do Holocausto, você já até tem a imagem daquela pessoa, né? E parece que eles são todos iguais. Você olha ali, né, vai passando a câmera, eles são todos iguais. E eles recebem um número, né? E quando eles fazem isso, eles arrancam daquela pessoa a identidade. Ela não é mais ninguém. Ela não tem para que viver. Ela não tem mais força para nada. Porque simplesmente ela não sabe quem ela é. Então a gente está fazendo uma analogia bem drástica, mas o sentimento de não ter identidade pode se vivenciar da mesma forma como foi vivenciado lá. Eu não sei, eu não existo, né? Não sei quem eu sou. E aí entra o nosso espiritismo, né? Aqui a gente vai falar de espiritismo, mas essa questão da identidade ela pode ser trazida com outras religiões, né? Mas o espiritismo vem e diz: eu sei quem você é. E eu vou te dizer quem você é. Você é filho de Deus. Você é uma centelha divina. Aí quando a gente ganha essa identidade, aí nada para a gente, né? Dá uma olhada para esse mundo. Nós somos filho do dono. Estou falando de mundo, hein? Não estou falando aí da galáxia e das galáxias e tudo mais, que nós estamos aqui querer ser humilde, né? Você olha tudo isso e diz: eu sou filho do dono? Não é? Aí a minha identidade vai lá em cima. Então o Espiritismo vem dizer isso. Você é filho de Deus. Nunca esqueça isso. Não perca essa identidade. Porque se você tiver ela... Porque algumas identidades, algumas coisas que nos identificam acabam se perdendo. Às vezes eu digo: eu sou advogada. E deixei de praticar, então não sou mais. Sou casada, não sou mais. Mas filha de Deus, eu sou sempre. Essa é a minha identidade. E isso me dá força. Então o Espiritismo vem dizer quem nós somos. Somos filhos de Deus, né? Aí tem lá a definição: fomos criados espíritos simples e ignorantes para desenvolver. Então, muita gente fala assim: as pessoas que deixam de viver, não tem Deus no coração, né? Essa é a frase: os jovens não têm Deus no coração. Eu acho que é uma forma simples de dizer, mas é mais ou menos isso. Elas não sentem que são filhas de Deus, porque quem sente essa paternidade divina sabe quem é. Então dá uma segurança consciencial. E Joana, outro trecho que eu trouxe de Joana, ela diz assim: a necessidade de assistência psicanalítica ou psicológica a fim de diluir a ansiedade e os conflitos gerados, conforme a psicogênese em que se apoiam. Por que eu trouxe isso falando dessa questão divina? Porque nós temos essa abordagem que o Espiritismo traz: sou filho de Deus, mas eu preciso somar também com uma identidade que, se perdida, precisa do tratamento terapêutico necessário. Tá? Então a gente vai falar aqui de espiritismo, claro, mas a própria Joana traz essa necessidade, né, de ser tratado psicologicamente esse processo, né? Então nós não estamos em nenhum momento querendo curar uma existência apenas com palavras. Tudo isso é vivido, construído e muito bom se tiver um apoio de um profissional. Tá? Então vamos lá. A pessoa não tem identidade, né? Perde-se a identidade. Uma forma de ter essa identidade, a nossa bendita doutrina nos traz essa identidade. Então, uma forma de combater o suicídio, valorizar a vida, é saber que você, nós somos filhos de Deus.
E o que acontece? Mas por que é tão importante assim saber quem eu sou? Lógico que, né, tem. Mas a gente passa para a segunda etapa. Quem sabe o que é, tem um objetivo na vida. Porque quando você conversa com alguém que tentou o suicídio, ou que tem essa desistência diante da vida, não só no suicídio, né, mas essa apatia, ela diz assim, eu não tenho mais objetivo. Então, o objetivo de vida é extremamente importante. Então, se eu sei quem eu sou, eu desenvolvo para mim um objetivo. A Joana tem uma expressão que eu gosto, ela diz assim, é a confusão do nada perseguir que leva ao vazio existencial. A confusão do nada perseguir. Como se a gente andasse o dia inteiro, fizesse 1000 coisas, 1000 nadas. A gente, né, só fazeção, sem sentido. Então, a gente, identificando quem somos, nós vamos buscar sentido. E aí nós podemos buscar o sentido essencial, existencial no sentido essencial, e o circunstancial. Vamos entender o que é isso. No essencial, é o nosso objetivo enquanto espíritos, né? Espíritos imortais. Então, vamos lá ouvir Joana de novo. Ela diz, o objetivo essencial da vida humana é facultar o ser, o desenvolvimento de todas as suas potencialidades, o Deus interno. Qual o objetivo da vida? Desenvolver todas as nossas possibilidades, potencialidades. Aí a gente vai lá ainda dentro do Espiritismo, vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo e vamos ler, sede perfeitos o homem de bem. Aí sei lá, tudo que o homem de bem faz, você fala, caramba, quanto objetivo que eu tenho na minha vida e não sabia, né? Até eu atingir, só para eu atingir o primeiro, quantas encarnações eu vou precisar? Então essa vida que eu estou vivendo é preciosíssima, porque eu tenho muita coisa para cumprir, muita coisa para atingir, eu não posso desistir, eu não posso parar, eu não posso ser apático diante da vida, porque eu tenho um objetivo imenso, que é me melhorar todos os dias para chegar a essa perfeição. Isso nós estamos dizendo dentro de um objetivo essencial. Então, como eu disse, saber-se filho de Deus, e esse objetivo de aperfeiçoamento, tendo como objetivo ali o fim, ser perfeito, para viver a perfeita felicidade ou a plena felicidade, é mais do que um bom objetivo para viver e aproveitar essa vida, né? Bom, mas a gente também tem os objetivos circunstanciais, que são aquelas coisas que acontecem, que podem ser materiais. Você pode ter um objetivo de abrir um comércio, de fazer uma faculdade, de formar uma família, de ter filhos. Algumas, né, lá nesse campo de concentração que eu estava dizendo do Viktor Frankl, ele tinha 2 amigos e que estavam pensando, Viktor, nós vamos cometer suicídio, não tem jeito. E era muito fácil. Bastava eles se arremessarem ali nas cercas, né? Mas ele conta uma observação, que teve menos suicídio no campo de concentração do que no pós-guerra. As pessoas tinham um objetivo, e um dos grandes objetivos era falar, sobreviver, para contar o que foi o Holocausto. Então eles tinham esse sentido, né? Aqui a gente fala do nosso sentido dentro do Espiritismo, mas existem pessoas com outros. Então esses 2 amigos dele, ele disse assim, mas você não tem um objetivo de vida? Eu disse, tenho, eu estava escrevendo um tratado de geografia, o outro estava escrevendo, acho que era um dicionário. Mas eles tinham, então se agarre a isso, Viktor fala para eles, se agarre a esse objetivo. Então a gente tem um objetivo, você tem com certeza, mas aí o que acontece? Acontece que Deus estraga os objetivos da gente, olha que coisa louca. Aí você sonhava em ter filho, não pode ter. Aí você perde o seu objetivo de vida, você perdeu aquele, não perdeu. Né? Você vai mudar aquele objetivo. E vou fazer dessa outra forma. O meu objetivo de vida, eu vivia para o meu filho, para minha mãe, para aquele parente que faleceu. Né? Perdi minha mãe. Eu ainda falo, ninguém perde nada, porque a gente não é chave, né, de carro, não é carteira para ficar perdendo por aí. São pessoas, são espíritos. Então não perdemos nada, na verdade. Mas eu tinha esse objetivo, eu mudo. Eu redireciono. Por quê? Porque eu ainda tenho o objetivo principal, que é me melhorar. E eu sei que é pelos desafios que eu vou me melhorar. Então aquele plano era meu, mas não era o plano de Deus para mim. E eu abro mão, porque eu tenho fé e sei que Ele sabe qual o melhor plano para mim. A gente fica na alegria quando coincide o nosso plano com o dele, né? Vamos dizer que não vamos mentir, mas às vezes não é.
E a gente precisa abrir mão desse plano, tomar outros caminhos. Mas não ficar parado, porque aquele era o objetivo e agora eu não tenho. Nós modificamos, baseados no primeiro objetivo que nós temos, que é melhorar cada dia, cada encarnação, cada vez mais nos tornarmos pessoas de bem. Então, até quando é uma coisa ruim, a gente pode transformar em um objetivo. Eu escrevi aqui que muitas pessoas dizem assim: eu não consigo viver mais porque eu não consigo carregar a culpa de ter feito tal coisa. Eu olho para minha família, eu carrego essa culpa. Transforme essa culpa no seu objetivo de vida. A responsabilidade pelo que você causou. Transforme isso. Você fez algo muito ruim, então, para não estar conseguindo viver com isso. Transforme. E dedique parte do seu tempo, da sua existência, para que outra pessoa não faça o que você fez. Para que você se redima desse erro com uma outra família, com uma outra situação. Mas utilize essa dor e transforme em um objetivo de vida. A gente vê, inclusive, quando fala em dor e transformação, né, de perder um filho, que, meu Deus, eu não faço ideia do que seja. Quantas famílias acabam fundando ONGs, né, criando assistência para que outras famílias não sofram aquela dor. Então, tudo é uma questão de organizar o seu objetivo, sabendo quem você é e sabendo que lhe cabe como objetivo maior evoluir e tornar-se um indivíduo melhor. Então, eu tenho uma identidade, tenho um objetivo. Isso já está me levando a valorizar a vida. Porque quem sabe que é filho de Deus, como eu disse, né, e tem um objetivo, não dá nem tempo de ficar parado. E como eu disse, né, eu tinha um plano e Deus resolveu colocar o dedo lá e modificar meu plano, né? Aí acontece dentro dessa situação o que é chamado dentro da psicologia de fissura do eixo ego-self. O que acontece? Vamos traduzir uma coisa assim bem, bem simples, tá? A gente briga com Deus, porque Deus não se comportou direito. Eu tinha um plano, eu ia fazer isso, ia acontecer aquilo, e Deus não sabe se comportar, gente. Eu penso, né? Olha, parece ridículo, não parece? Mas lá no nosso inconsciente é isso que a gente está pensando. A gente entra num processo de revolta. E todo processo de revolta é um processo que se nega ao aprendizado. Eu me revolto porque eu não quero aprender com aquilo, porque eu não aceito. E a gente sabe que a vida é o aprendizado. Não temos que nos transformar em pessoas melhores, a vida é esse aprendizado. Mas a gente se nega. Então existe aqui essa fissura. Então é quando nós discordamos com Deus. E geralmente a gente discorda, como eu disse, porque a gente quer continuar fazendo uma coisa. Então a gente tem que botar a culpa em alguém e é ele que faz as coisas não darem certo, né? Ao invés da gente aceitar, modificar, buscar novos caminhos, sem perder um objetivo. Apenas, né, como fala lá no GPS, recalcular a rota, né? Opa, estava indo por aqui, eu ia virar ali e passou adiante. A gente recalcula, o objetivo é o mesmo. É chegar a contemplar Deus na sua perfeição e na nossa perfeição. E o perigo disso, que aí eu disse que existiam várias questões de você perder a identidade, é que quando nós brigamos, discordamos, fazemos essa fissura com a nossa própria divindade e com Deus, né, nesse sentido maior, nós não sentimos mais que somos filhos de Deus, sentimos que Deus nos abandonou. Aí eu perco a minha identidade de filho de Deus, porque eu não aceito o que Deus fez na minha vida, porque eu não aceito que aquilo é um aprendizado e que Ele sabe muito mais do que eu. E aí a gente entra o orgulho, a rebeldia, tudo isso que aí são trabalhados em tantas outras palestras. Então nós temos que tomar muito cuidado quando algo que não nos agrada ocorre na nossa vida, para a gente não romper, não brigar com Deus. E o que acontece? Então vamos fazer um raciocínio aqui. Eu briguei com Deus, não me sinto mais filha dele, porque tem uma passagem de um livro, esqueci como, acho que é Ave Cristo, e tem um personagem que está sofrendo muito lá, e um outro mentor mais evoluído diz assim: mas deixa eu te perguntar uma coisa, você se tornou cristão
Para que Jesus faça a sua vontade ou para que você sirva a Jesus? Então a gente tem que pensar isso. Se nós temos fé em Deus, é que nós vamos servir a Ele e não querer que Ele nos sirva, porque nós não somos nada, né? É só pensar no mundo, como a gente disse, no mundo. Será que a gente criava algo parecido? Me dá um papel, uma caneta, que eu não sei desenhar nem uma casinha. A gente tem que ser um pouquinho mais humilde, né? Principalmente quando a gente concorrer com Deus. Bom, então vamos pensar. Eu brigo, eu não me sinto mais filho de Deus. Se eu não me sinto filho de Deus, eu não me sinto vazio, né? Tenho um vazio existencial, eu não tenho propósito. Ou meu propósito acaba sendo material, quer ter dinheiro, quer ir nas festas, quer... Só que quando eu ganho aquele dinheiro, aquilo não tem valor, porque não atende à minha identidade, né? Eu perdi. Então aí eu não tenho identidade, brigo com Deus, não tenho identidade, sinto esse vazio, sinto uma ansiedade imensa. Não sei o que vai acontecer, porque quando eu sou filho de Deus, eu não sei o que vai acontecer amanhã ou daqui a pouco, mas eu sei uma coisa: vai acontecer o que for melhor para mim. Porque o meu Pai é sensacional. Então, aquela pessoa que dissociou-se de Deus, que perdeu a sua identidade enquanto filho de Deus, ela vive na insegurança, num estresse, numa ansiedade imensa do que vai acontecer. E para que isso não aconteça mais, ela desiste de viver. E o Espiritismo vem dar as nossas certezas, né? Quando eu preciso tomar uma decisão, eu preciso ter algumas certezas para tomar essa decisão. Então, a gente às vezes porque não vai ter jeito, essa situação não vai mudar, eu estou fadada a isso, eu não quero mais isso. Tudo muda, gente. Tudo muda em um segundo. Nós não falamos aqui que em um segundo uma pessoa se mata, quer dizer, tudo muda. Eu trouxe aqui para a gente, olha, tudo pode mudar. Quer ver o que muda em 5 segundos? Vou falar aqui para você. Em 5 segundos, hoje eu estou com números, hein, Ana? Hoje eu estou que estou. Em 5 segundos, 35 mil Coca-Colas são tomadas. Olha só, por isso que eles ganham dinheiro. Em 5 segundos, 17 milhões de e-mails são enviados. 3.200 fotos são postadas no Instagram em 5 segundos. 3.200 fotos. Dessas 3.000 são das minhas amigas. 200 fotos eu acho que é o resto do planeta. Mas vamos que vamos, né? O povo gosta de postar uma foto. 3.200 fotos são postadas em 5 segundos. 500 relâmpagos atingem a Terra. E aí a gente podia trazer uma lista. O que eu quero dizer com isso? As pessoas dizem, não vai ter jeito. Nada vai mudar. Vai ser sempre... Quem disse? E eu vou contar uma coisa para você. Sabe aqueles 2 amigos do Viktor Frankl que eu falei? Eles disseram para ele, mas Viktor, você está falando para eu pensar que eu vou escrever um tratado quando eu sair daqui? Olha aquilo ali, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. O que você está falando do que quando a gente sair? Nós vamos morrer. E ele diz assim, mas ainda não morremos. E os 2 amigos sobrevivem. E escrevem os tratados, e escrevem tudo o que gostariam de escrever. Nada está certo. E o Espiritismo, a certeza é o Espiritismo que traz. E que certeza que ele traz? Que existe vida futura. Que não acaba a vida na morte. Tantos espíritos vêm narrar. E os próprios espíritos suicidas vêm narrar suas dores depois do desencarne. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo está. O Evangelho diz que, abreviando a sua vida, o espírito alcança um resultado justamente contrário. Se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível. E aquela pessoa que se suicida buscando o encontro com aquele ser amado que partiu, acaba causando para si um obstáculo para que ele se reúna a essa pessoa. Eu disse que tudo muda. E eu disse que essas são as certezas que o Espiritismo traz. Isso precisa ser ponderado nas nossas decisões de deixar de viver, não só, como eu disse, através do suicídio ou cometendo algo assim, mas através da apatia diante da vida. Tem um determinado livro que traz um momento desse personagem que eu acho que serve para todos nós. Porque esse personagem, ele está assim, olhando para a Terra,
momentos antes, né, do processo de reencarne dele. Então ele está ali quietinho, olhando o planeta Terra. E aí o mentor se aproxima e diz assim: coragem, peregrino do pecado. Volte ao ponto de partida e reconstrua o teu destino. Virtualize o teu caráter no embate das dores educadoras. Sofre e chora resignado, lembrando que as suas lágrimas vão formar um manancial que saciará a tua consciência que anda sedenta de paz. Seja humilde e tenha paciência. Lembre-se que tudo isso é passageiro e tende a se modificar ao passo que você vai se adaptando às leis divinas que você mesmo infringiu. E lembre-se, de uma vez por todas, és imortal e não será pelas portas do suicídio que você encontrará a verdadeira felicidade. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos, neste momento, elevar mais uma vez os nossos pensamentos e abrir os nossos corações em vibrações de muito amor, de muita paz, de muita serenidade, confiança e fraternidade. E deixar nas mãos da espiritualidade amiga todas essas nossas melhores vibrações, sentimentos e emoções, para que sejam levados aonde se fizerem necessários e que sejam depositadas no coração de todos os nossos irmãos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Peçamos que essas boas energias envolvam o nosso planeta, o nosso país, a nossa região, e que também aqueles que ficaram nos nossos lares sejam abençoados por essas boas energias, que elas também nos envolvam, porque ainda somos muito carentes delas. E nos desligando da espiritualidade amiga, agradecemos por todo o amparo e apoio que tivemos e mais uma vez agradecemos ao nosso Pai pela oportunidade da vida, pelo que somos, pelo que temos, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Fiquem bem, cuidem-se. Um beijo em seus corações.